essa gravação, excepcionalmente, cachorros, estamos gravando, excepcionalmente, a pedido da aluna Beatriz, né, porque o nosso último dia de aula, uma sequência de casos clínicos, então realmente ficaria uma perda não estar no último caso clínico. Bom, então, estamos gravando. Vocês conseguiram ler o caso? É um caso pequeno, eu achei um caso interessante que localiza bastante a questão do olhar, alguma coisa que a gente ficou às voltas com outros casos, sobre a extração do objetual ou não na psicose, né? E aí a gente via bem assim a presença do objeto, né? Principalmente no caso dele, nessa situação, era uma presença do objeto olhar, e que de vez em quando ele conseguia amenizar, contornar isso de alguma forma, mas isso reaparecia, né, no real, reaparecia como avassalador, reaparecia como perseguidor, né? Então, acho que é um caso que vem contribuir para os outros que a gente trabalhou. Começa na 191, se chama O Homem das Academias. Deixa eu abrir o bate-papo aqui, que está fechado. Já tem KKK aqui. Teu filho se formou em quê, professor? Ensino médio. Aquela primeira formada, né? A gente dá aquela primeira respirada, conseguimos até aí. Isso foi ensino médio. Só felicidade. Só felicidade, agora outra etapa, né? Que são as outras formações. Mas vamos lá. Vocês conseguiram ler o caso? Todo mundo em Consegui, dia? professor. Legal. Eu fui ler o caso, o jeito que eu imprimi, eu coloquei 4 páginas por folha. Aí eu comecei do lado contrário. Aí eu comecei, acho que da página 96. Aí eu acabei, aí eu fui começar outra parte e falei assim, gente, o caso tá começando agora? Mas por fim eu consegui entender. Você leu ao contrário, é isso? Foi, Pelo lia final? 191, depois lia 196, 197, 98 e 99. Aí depois eu fui para 92, que eu vi que comecei errado. Uau! Os Mas tempos deu. lógicos aqui do caso normalmente já são confusos. Se você ainda faz um tempo lógico seu, aí Que sei deve como ser. é que anda, né? Mas legal. Bom que você fez um exercício aí, sempre um bom exercício. Bom, ele vai até a 199. 199. É que da parte que eu comecei, estava falando sobre a questão que ele começou a se dedicar ao jornalismo. Aí eu pensei que o caso já começava por isso, entendeu? Aí fez sentido. Só que aí quando eu cheguei no final, eu vi que finalizou e depois na outra página estava iniciando de novo. E assim, mas a gente tem alguma coisa errada aqui. Jornalismo é até uma apaziguada, né? Que ele dá, ele Sim, sim. consegue dar uma apaziguada. Então vamos lá. Deixa eu achar o começo aqui, que agora eu estou perdida. O Homem das Academias. Ele chega com um pedido, né, urgente dos familiares, né, para atender a primeira vez. Isso já tem mais de 10 anos. Então, é um trabalho que transcorre aí há 10 anos, pelo menos, quando o livro foi publicado. O livro foi publicado em 2016, eu acho. Então, se ele ainda for paciente do Marcelo, é o livro do Marcelo Veras, novamente, né? Se ele for ainda paciente do Marcelo, ele... Deixa eu ver o ano aqui. 10 anos, quando publicou. Não estou achando aquela caixinha.
Catalográfico, achei. Foi publicado em 2014. Em 2014 já tinha 10 anos. Em 2020, 16, 17 anos, né? Por aí. Não sabemos como está o caso clínico hoje, nem se ele ainda é paciente do Marcelo. Ele é um paciente que não frequentou o hospital, não frequentou o projeto Cria Mundo, né? Ele é um paciente mesmo de consultório, pelo que eu entendi. Bom, então, há mais de 10 anos, né, ele vivia uma angústia muito grande, o outro se tornava insuportável para ele, ele vivia com uma ameaça de passagem ao ato, né, de explodir o prédio, de acabar com tudo, de acabar com todo mundo. Né? Ele tinha uma coisa muito raivosa. Bom, recém-chegado à cidade, M, que é o nome que o Marcelo dá, esse homem das academias, ele não se adaptava à cultura, nenhum lugar era um lugar para ele, era sempre um alheio, um desconhecido. E a irritação com os outros, por conta disso, eram cada vez maiores. Só para situar um pouco o começo, assim, aí depois a gente vai deslanchando. Problemas com vizinhos, constantemente, né? Já que Matheus radicalizando. Os inúmeros problemas com os vizinhos, né? Naturalmente, já que ele não se sentia bem em lugar nenhum, né? A mínima desordem ou perturbação da vizinhança já era motivo para acessos de cólera, durante os quais gritava, chegava a esmurar as paredes do play na frente de outros moradores. Pouco antes da primeira consulta, confidenciara para pânico dos seus familiares que pensava em explodir o local em que estava morando e que assim acabava logo com todos os vizinhos desrespeitosos. Não havia relatos de agressão física, mas os desentendimentos, o nível dessa cólera era algo que beirava a isso, né? E os desentendimentos com os familiares, sobretudo com sua mãe, eram cada vez mais recorrentes. Nessas ocasiões, sempre muito irritado, gritando bastante, ameaçando, acusando os familiares que só se interessavam pelo dinheiro dele, né? Foi assim que, com muita resistência, finalmente acatou a ideia de procurar um profissional, mas dizendo de antemão que a psicanálise nada poderia fazer para aplacar sua cólera. Em suas palavras, procurar um analista era o reconhecimento de sua patética situação de pagar para ter um interlocutor. O que acontece aí? Esse é um ponto importante, né? Ele concorda em procurar um psicanalista sem dar o braço a torcer de que isso iria ajudá-lo nessa questão, mas que como ele não tinha vizinhos, não tinha amigos, por que não pagar uma pessoa que pudesse interagir com ele? Então foi nessas condições que ele topa ir ao analista. Então, assim, isolado de todos e com muita resistência, finalmente acatou a ideia de procurar um profissional, né, com essa condição de interlocutor. Foi justamente essa condição o único meio de tentar, certo, enganchar da transferência. Ele vinha me ver porque não tinha com quem falar, disse Marcelo Veras. As primeiras sessões se passaram sob um clima de tensão e agressividade dirigida ao analista. Ele, contudo, reconhecia ter encontrado em mim alguém menos rude que os demais. Acho que o Marcelo fez um semblante aí de aqui não vai ter uma resposta, aqui não vai ter um barraco, né? E só essa posição mais calma, mais tranquila que o analista pôde colocar já tira o analista daquela série de
perseguição, daquela série de cólera, daquela série de ataques. Então, ele percebe que ali não vai travar uma repetição desse quadro, né? Bom, então tem um clima de tensão e agressividade dirigida, mas é alguém menos rude. Por vezes mostrava-se ameaçador, gritando muito, dizendo que nada o demovia da ideia de que a psicanálise era uma tapeação. Em outros momentos, quando as coisas iam bem, conversava comigo por quase 1 hora. Eram conversas que continham uma erudição um pouco afetada. Discutíamos escultura, literatura, vinhos, etc. Foi uma etapa do trabalho que durou aproximadamente 5 meses e, paulatinamente, permitiu que se reconstruísse um pouco de sua história. Importantíssimo, até por isso estou lendo mesmo essas passagens, essa construção do caso, porque é importantíssimo a gente situar, né, em que momento aí a transferência se enganchou, né? Então, alguma coisa que o analista não responde com tanta cólera, ele pode ser mais sereno, ele entra como um interlocutor, ele aceita alguns insultos sem reagir, e ele, então, pode conversar sobre coisas da cultura, do vinho e coisas menos que faziam menos parte do repertório de N. Bom, então a transferência eu acho que começa a aparecer aí nessa chegada, né? Nesse acolhimento, né, que o analista faz. Diga-me, Lisa. Márcia, eu fiquei em dúvida em relação à questão que aparece para ele de que as pessoas sempre estão interessadas no dinheiro dele. E eu fiquei em dúvida se isso seria alguma coisa do pai, que tinha uma condição menos favorecida, em que eles passavam, né, por diversas situações, moravam no subúrbio, ou se isso seria também talvez uma coisa do padrasto, que já tinha condição, talvez algum comportamento que ele tivesse nesse sentido, de achar que eles queriam o dinheiro dele. Uhum. Ou se não seria alguma coisa da mãe também, né? Porque a mãe, ela usava do poder aquisitivo para poder mandar na relação dele. A gente pode até ver se no caso isso é um pouco mais desdobrado, porque assim, a gente não tem muitos dados sobre isso. O fato é que querer algo dele, né, e o dinheiro, no caso, o dinheiro representa muito, em muitos casos, é uma tentativa de simbolizar alguma coisa. E querer o dinheiro dele implica essa questão do olhar. E essa questão do olhar vai aparecer quando ele olha a bolsa, ele também quer pegar. Não são só os outros que querem pegar o dinheiro dele, ele também sente vontade de pegar uma bolsa que ele vê na cadeira, e ele fica muito angustiado com isso, e ele procura o Marcelo para tratar disso. O Marcelo forja uma intervenção feita em supervisão para poder segurar esse desencadeamento que estava às voltas de se encadear e de se desencadear gravemente, porque se ele começasse a pegar as bolsas, aonde isso ia parar, né? Então, tem alguma coisa do olhar na relação com o outro, que é o outro que... Ei! Chapa abaixo. Chama esses cachorros aí, baby. Tem uma questão do olhar que está no outro, que é esse olhar que não é extraído, que está olhando para as coisas dele. E aí fica difícil a gente localizar na psicose se esse olhar é do padrasto, é do pai, é da mãe, é dele mesmo, né? É aquela ideia da não transmissão da lei. Então, é um olhar sem lei, muito difícil até da gente localizar de quem. Pode ser que na história apareça um pouco mais de um pouco mais de outro, mas esse olhar muda de lugar. Ele muda, ele encarna nas pessoas que convivem com ele. E ele encarna nele mesmo quando ele resolve olhar as bolsas e pensa em pegar as bolsas, né? Então, assim, na psicose a gente não tem como, na neurose, muito como montar uma historinha mais concreta,
de que o pai fazia isso, o padrasto fazia aquilo. Tem vários elementos, tem várias coisas, e tem uma lei que não foi transmitida. Então, a gente vai trabalhar com esses elementos? Vai, mas a gente não vai chegar muito concretamente neles. O importante é o que ele faz com esse gozo do olhar que o invade. E que nesse momento aqui, no início do caso, ele está invadindo com as confusões, com os vizinhos, com a cólera, com alguém querendo pegar o dinheiro dele, no caso dos familiares, né? Então, está localizado aí o olhar, mas tem outros momentos em que o olhar se localiza em outras situações. E aí sim, pode ser que a gente associe, né, um pouco a história de vida, o tempo que ele passou no internato, né, enfim, a vida que ele teve. Concordo com você, mas acho que quando não há transmissão da lei, esse olhar circula. A gente não consegue colocar muito numa situação só. Né? Mas vamos ver se chega assim um pouco mais concreto para a gente também, né? Bom, o que mais? Então, a família que queria o dinheiro, os vizinhos, as confusões eram por outras coisas, ainda nem tanto pelo dinheiro. O que mais? Então, um pouco da história da família vem isso, né? Que a sua mãe, ela se casou com um forasteiro e se mudou para a terra dele, onde logo as coisas começaram a andar muito mal. Ela era espancada, vivia num regime de extrema repressão. Essa situação se prolongou após o nascimento do bebê. Os relatos, tanto do paciente quanto de sua mãe, com quem pude falar algumas vezes, Marcelo Vera esteve com ela algumas vezes, diziam que o pai dele, sem nenhuma razão aparente, punha-se a espancá-lo desde a mais tenra idade, chegando por vezes a bater a sua cabeça no chão até sangrar. Então, assim, é uma história de muita violência, né? Não é só uma não transmissão da lei, como uma aberração de qualquer lei. Diga, Laura. Na verdade, queria perguntar sobre uma coisa ali atrás, já que você falou quando eles conversavam sobre vinho, essas coisas. Uhum. E eu já ouvi, assim, em outros casos psicóticos, conversas assim rolarem na clínica, mas para mim isso é estranho, porque para um neurótico eu acho difícil levar um assunto assim e o analista deixar ele falar sobre aquilo. Isso é uma coisa da clínica dos psicóticos? Poder falar sobre assuntos secundários, digamos assim, sem ficar puxando para a história do paciente? Uhum. Olha, eu acho que não tem tanto essa divisão nas clínicas, não. Acho que a clínica da neurose também traz uns assuntos, às vezes, aleatórios, que são importantes quebrar a rigidez e a gente conversar sobre esses assuntos aleatórios, desde que a gente saiba o que está fazendo, né? Em que lugar que a gente está dando para isso naquele momento. E na psicose acontece mais, sim, porque, como eu falei das outras vezes, na psicose cada sessão é um flash. Então, se ele trouxer uma super novidade, uma história que nunca coube na sessão e ela render na sessão, a gente vai ficar com aquilo, né? E sempre puxando, costurando, puxando para a terra, mas vai ficar com aquilo. Então, acontece mais do que na neurose, mas na neurose também não é inviável, impossível que o sujeito possa relaxar e trazer alguma coisa. Quando ele traz demais, que ele está fugindo dele, né, que ele fala muito mais da globalização e do mundo do que de si mesmo, a gente precisa dar aquelas convocadas, né? Mas de vez em quando dar uma quebrada e trazer sobre algo, até mesmo o vinho, algo que ele faça e que o analista nem sabia que ele faria, que ele aproveita, que ele curte isso. Isso pode ser muito interessante clinicamente também. Obrigada. Nada. Bom, então uma história de muita violência, né, com esse padrasto, né? E quando ele tinha 3 anos, ela se separou e fugiu para a sua cidade natal, mas foi obrigada,
devido a limitações de situação financeira, a colocá-lo no colégio interno, né, por alguns anos. O paciente se refere a esses anos como os piores da sua vida. No entanto, por ser maltratado, vítima constante de trotes, agressões de outros alunos. Mas, no entanto, ele passou a dedicar-se à prática de lutas marciais. Essa ideia do corpo, das lutas marciais, também é um contorno que o paciente vai conseguindo aí, em meio dessa devastação, né, toda que era a vida dele. Alguns anos mais tarde, sua mãe estabeleceu um relacionamento com um rico comerciante, melhorou muito a situação familiar, passaram a viver confortavelmente e toda aquela história precária do subúrbio e das violências ficaram para trás. Ele vai para a universidade, não gosta do curso de Direito, da Justiça, e aí ele começa a ficar muito questionador, né? Aqui abre uma outra porta de trabalho para ele, né? Uma outra porta de localizar esse objeto não extraído, esse objeto olhar, quando ele começa a questionar e levantar questões sobre o mundo, né? Sobre a política, sobre, né, a sociologia. Então ele desiste do direito, em seguida ele vai na área de comunicação, tem o seu diploma, e aí tem uma nova mudança. Da mãe resolve mudar de cidade, propõe que ele, então, e a namorada tentassem a vida, assim, num endereço, que ele pudesse ter sua independência, né? O que pode ser muito complicado. Mesmo custeado por sua mãe, M consegue manter uma relação estável muitos anos com essa namorada. A relação amorosa, contudo, inviabiliza-se aos poucos em razão de constantes intromissões da própria mãe, que já que ela era que sustentava, fornecia, ela não deixou de estar ali, né, na relação psicótica, de alguma forma, mostrando a sua presença. E aí a mãe controlava a vida do casal, e aí mesmo ele resolve ir para a terra do pai, no intuito de conhecer mais a cultura paterna e aproximar-se dele, que era praticamente desconhecido. Perguntado sobre o motivo que o fizera, né, buscar o pai, ele responde ao Marcelo que não se devia uma razão afetiva, e sim porque vira a possibilidade de conseguir uma pensão ou herança que o ajudasse a se estabelecer na vida. Então, aqui, novamente, a gente vê, não é nem só o olhar de quererem roubar dele, mas a gente vê uma tentativa de restituição por esse sofrimento, por algo que ele viveu do pai, por esses anos de violência. Então, ele quer uma pensão, ele quer uma restituição, ele quer alguma coisa que ele acha que teria direito. Diga, Melissa. É correto dizer que ele também, nesse caso, está querendo o dinheiro do outro, porque ele também sempre fala isso, que o outro está interessado no dinheiro dele. Uhum. Dá para fazer essa ligação, que nesse momento ele também está interessado no dinheiro do outro, no caso do pai? Sim, sim. O sujeito e o outro são muito misturados. Então, ora é o outro que quer o dinheiro dele, ora é ele, né? Se vocês leram o caso um pouco mais na frente, ele vai vislumbrar o dinheiro do outro. Ele vai entrar num quase desencadeamento de roubar, né? Então, isso oscila, sim. E ele olhar o dinheiro do pai aqui, eu não acho que ele talvez esteja olhando o dinheiro do outro, mas eu acho que ele está atrás de alguma compensação, de alguma restituição por uma história ruim, né? E por ele achar que o pai devia ter procurado, enfim, que ele deveria ter um pai. Bom, mas a passagem pela cidade paterna também termina mal, as relações com a dona da pensão onde morou se deterioraram, o sentimento de ser perseguido aflorou. Isso volta, isso comparece, isso, né? É sempre muito difícil. E acredito poder localizar o desencadeamento da psicose nesse momento em que ele se encontra na terra do pai. Quando ele chega para o Marcelo Veras, ele chega bem descompensado, né? De
querendo passar ao ato, brigando, né? Mas o Marcelo ele faz uma pontuação de que aquilo ali era só uma descompensação. Ele localiza o desencadeamento aí, quando ele vai mesmo em busca de um pai que não há, porque na psicose o que há é uma fora-clusão do pai. A gente vê que na história do pai, o pai espancava ele aos 3 anos e depois nunca mais quis saber. Então, na verdade, o desencadeamento, Marcelo Veras vai localizar aí, nessa tentativa de encontrar um pai. Trata-se do que Lacan chama de momento fecundo, né? Então, quer dizer, antes ele estava num possível desencadeamento, estava numa desestabilização, mas não era um momento fecundo de um desencadeamento, surgido na descontinuidade que caracteriza o desencadeamento. Aí, Silvia Tendlar, uma psicanalista argentina, ela chama atenção para o fato que Lacan, em sua tese, que trata de um caso de paranoia, não fala de desencadeamento, e sim de pontos fecundos, porque senão a gente pode pensar o desencadeamento desde que ele chegou lá no Marcelo Veras, que já chegou descompensado. Mas ele localiza pontos fecundos, pontos onde, sim, parecia que os nós iam desatar, né? Expressão que demarcaria suas oposições à ideia de... Aí são Paul Seyrier e Joseph Capgras, para quem a evolução do delírio era algo incerto e confundia com a vida do paciente, sem que pudesse ser estabelecida. Isso é uma discussão entre esses teóricos, né, que não estão desenvolvidas aqui. M passou a acusar a dona da pensão de prejudicá-lo indiretamente, relatando diversos incidentes que, em sua leitura, teriam sido orquestrados exclusivamente no intuito de provocá-lo. Ou seja, a relação com a dona da pensão, isso ele ainda nem está perto da questão de encontrar ou não encontrar o pai. Só de estar na terra natal do pai, só de estar nesse ambiente, já tem todo um infortúnio com a própria casa onde ele se encontra, a própria pensão onde ele se encontra. Uma conspiração, né? Após sucessivas reclamações e queixas na polícia, tá? Porque ele era desse ponto, chegava na polícia, era aquelas brigas homéricas, né? Então, sem ter estabelecido o vínculo com o pai, temendo que todos fizessem parte de uma mesma conspiração contra ele, ele resolve, então, sair da cidade. Ao comentar a paranoia, Miller lembra que é a extração do objeto olhar o que nos permite ter o sentimento da realidade perceptiva. Ocorre que se deve entender a extração do objeto como a possibilidade de esfaltar alternadamente para o sujeito e para o outro. Trata-se aqui, aliás, da condição para que se alternem os papéis na fórmula da fantasia. Um pouco do que a gente estava falando antes. Às vezes o olhar está no outro, o olhar está nele, mas é preciso que esse olhar saia de cena em algum momento para apaziguar. É uma presença de olhar muito intensa. Na paranoia, embora o objeto não esteja colado ao sujeito, tampouco se pode falar de extração, uma vez que o objeto olhar permanece colado ao outro. O olhar, nesse caso, se impõe ao sujeito e o sevicia permanentemente. No caso de M, a partir do momento que se dirige para a terra do pai, o olhar do outro passa a segui-lo de modo ininterrupto. Quando finalmente chega à Bahia, conhece uma parte de suas origens. Em pouco tempo, seus familiares recém-conhecidos igualmente se transformam em inimigos e, em sua opinião, só queriam saber do seu dinheiro. Então, essa ida para a terra do pai, essa busca por um pai, por uma compensação, por uma pensão, por uma restituição, só fez com que ele encontrasse o olhar multiplicado da psicose, o olhar em todos os outros parentes, o olhar perseguidor, o olhar da paranoia.
Então, entramos numa outra fase do caso, né, que é o corpo e as mulheres, uma coisa que parecia trazer um certo apaziguamento, né, as horas em que ele se exercitava nas academias de ginástica. Se vocês lembrarem bem, isso tem um começo lá no colégio interno, onde ele praticou artes marciais para poder se defender das violências. Então, alguma coisa no corpo dele já responde a essa angústia, esse olhar, essa paranoia, né? Então, cultuar, olhar o próprio corpo era alguma coisa que o apaziguava. Desde jovem, alimentava o projeto de se tornar-se um halterofilista. E ele passava horas buscando no dia para aprimorar sua forma física. E é lá também que ele buscava as conquistas amorosas. Com o avanço do tratamento e da manejo da transferência, ele fez com que Marcelo Veras fosse um fiel escudeiro e testemunha de suas proezas sexuais. Acho que o Marcelo concordou, porque em algum momento, que isso também é muito sutil, muito singular do analista, mas em algum momento, como a gente viu no outro caso, não foi aqui que eu trouxe, não, foi no curso que eu dei. Um caso onde, às vezes, o analista precisa cortar, dizer não, mas em determinado momento poder acolher, né? Eu acho que aqui o Marcelo Veras, ele viu que essas relações amorosas, o culto ao corpo, era alguma coisa que apaziguava a guerra que ele vivia lá fora. Então, ele serviu de secretário nesse sentido, nesse momento, né? Então, eram sempre conquistas efêmeras, vazias, que iam e vinham, e que ele fazia questão de contar de maneiras minuciosas. Eram sempre as mesmas histórias, no encontro inicial prevalia um romantismo, porém eu notava a partir de certo momento que a parceira colocava a virilidade dele em prova. Às vezes isso ocorria em algum jogo sexual que não considerava apropriado aos homens. Ele ficava sempre com dúvida da virilidade dele nessas relações com as mulheres. Outras vezes, quando ele se mostrava mais intelectual ou refinadas do que ele, aí ele também se sentia diminuído, né? Muitos desses relacionamentos terminavam com insultos e brigas. No momento das rupturas, seu ânimo despencava e ele pensava em se suicidar ou voltava a falar no extermínio do mundo. Então, até nesses relacionamentos que incluíam o corpo, tinha alguma coisa que escapava, né? Que não estabilizava, não era suficiente para estabilizar. Bom, essa parte é super interessante, né? Que certa vez ele não hesitou em abaixar as calças em plena sessão para que o analista conferisse se havia algo errado com os órgãos sexuais. A única atitude possível foi lhe dizer que podia ficar tranquilo, que ele realmente era um homem e que seus órgãos pareciam normais. Foi então que um novo projeto de vida tornou-se plenamente apoiado por mim na tentativa de interpor palavras onde prevalecia a agressividade imaginária. Esse foi o trabalho do Marcelo Veras. Então, onde a agressividade aparecia, que as palavras pudessem comparecer. Então, ele retoma a atividade de jornalista, deixando um pouco de lado essa ideia do corpo, e que, embora tenha feito uma certa sutura em relação aos vizinhos e tal, fez um remendo ali, mas começa a falhar também, começa a não dar a estabilidade esperada, então volta-se à questão universitária, a falar sobre o mundo, escrever sobre o mundo, textos com acontecimentos políticos, consultas na internet de diversos jornais de grande circulação mundial, textos sempre bem escritos, com opiniões refinadas, né? E a hipocrisia do país era algo que ele questionava muito.
o estímulo à produção de serial killers em determinada cultura, fanatismo religioso, capitalismo selvagem. Apesar de viver de rendimentos, M era um homem de esquerda que condenava a corrupção e o imperialismo financeiro. E aí os textos vinham sempre por esse viés. E acho que essa função de crítico do gozo transgressor do outro foi redobrada pela função de educador. Passou a dedicar-se a projetos sociais, envolvendo crianças desfavorecidas, resgatando assim a tragédia de sua própria infância. Então ele começa a reconstruir uma outra história após passar. Isso é muito interessante para a gente ver no caso clínico como que passa por altos e baixos, né? Eram os vizinhos, foi uma visita para a cidade do pai que poderia ter sido bem encaminhada, mas também só piora. É o halterofilismo, a ideia da academia, que poderia ter sido bem encaminhada, poderia ter encontrado uma parceria ali, sintomática, psicótica, mas que fosse, também não funciona, né? E aí agora essa ideia retorna do jornalismo, de salvar o mundo, quer dizer, se o olhar está mais distante, não está mais tão nele, está mais distante, está nesse mundo cruel e capitalista, né? E ele começa a resgatar crianças que são desfavorecidas nesse mundo cruel capitalista, né? Então ele era muito querido pelas crianças, né? Passou a crer que educar é uma função possível e assim esperava restaurar o campo dos ideais corrompidos pelo gozo cessante do outro, que é a marca da sua estrutura paranoica. Bom, então, embora o convívio se tenha tornado mais fácil, algo parece ter apaziguado, algo parece ter estabilizado, mas um novo sintoma aparece, perturbando o laço social duramente recuperado. Foi duro recuperar esse laço social, encontrar esse caminho, mas uma vez que ele foi encontrado, durou por um tempo, mas apareceu um novo sintoma. A compulsão escópica, quer dizer, olha aí, Melissa, a questão do olhar agora nele, né? A compulsão escópica de olhar para objetos valiosos de outros se tornou um obstáculo permanente em suas relações. Passou a mudar com relativa frequência de ambiente social, julgando que seu olhar sobre os objetos seria interpretado como vontade de roubá-los. Pergunto-me se aqui não se daria o retorno no real do objeto olhar, né? Alguma coisa que retorna mesmo, que na psicose vai retornar e vai insistir, embora ele já tivesse dado uma apaziguada. Há de início o gozo do olhar do outro, a perseguição sem trégua desse olhar, e em seguida uma reversão que gera a compulsão de olhar, sem que o sujeito se reconheça como aquele que olha. Dito de outro modo, encontra-se aqui algo diferente do momento em que a subjetivação do olhar se fez possível na condição de observador e crítico do mundo pela internet. Esse terceiro tempo trouxe um temor derivado do gozo localizado em seu próprio olhar, mais experimentado como outro. Numa supervisão, isso é muito interessante, porque o Marcelo também, ele começa a pensar, eu preciso dar um encaminhamento para esse caso, porque estava tudo muito estabilizado, estava fluindo tudo muito bem, e de repente surge essa angústia avassaladora de que ele está olhando os objetos alheios e que ele precisa escapar disso, porque ele não está conseguindo nem disfarçar que as pessoas percebam que ele está de olho nos objetos valiosos, na bolsa, nos objetos. Então, na supervisão surgiu a ideia, porque existe isso que é muito interessante na supervisão, a gente bolar uma intervenção calculada. Muitas vezes não, a gente fica pensando o caso, costurando o caso,
vamos ver como é que ele vai chegar na próxima vez e tentar dessa forma, puxar por aqui, puxar por ali, mas muitas vezes, por que não fazer uma intervenção calculada, né? E foi o que aconteceu. Numa supervisão, surgiu a ideia de uma interpretação do analista que desse algum sentido a esse real esvaziado, esse real de gozo, do olhar, do valor dos objetos, né? Então, permitindo-lhe resgatar algo de sua subjetivação, algo que ele já tinha trabalhado, né? Então, M sempre se interessou pela psicanálise e, atormentado por sua compulsão a olhar, perguntava frequentemente como a psicanálise poderia ajudá-lo, ou seja, o que a teoria tinha a dizer sobre isso. O que é muito interessante, porque lá no começo ele desdenhava da psicanálise, mas depois de muito trabalho subjetivo, de estabilizações importantes, né? Ele vem dizer assim, e aí, o que a psicanálise vai fazer com isso que eu estou nesse momento de saia justa aí? E como ele insistia com essa frequência de perguntar como a psicanálise podia ajudá-lo, na supervisão foi feito, então, um arranjo, né? Um mecanismo que pudesse intervir nessa questão. A resposta do analista à sua compulsão escópica foi esta: não sou eu quem o diz, mas lhe darei uma interpretação freudiana, é de Freud. Se você melhorar, é porque a psicanálise está certa. A bolsa que você olha significa a política de direita, o capitalismo, ou seja, tudo o que você sempre criticou. M ouviu atentamente essa interpretação e nas sessões seguintes disse-me que era bem possível que Freud estivesse certo, pois a compulsão havia diminuído bastante. Eles fizeram uma associação com conteúdo, colocando algum conteúdo, algum significado num real vazio. Que foi importante, foi interessante fazer isso, porque não foi qualquer conteúdo, foi um conteúdo dele, uma subjetivação dele, uma estabilização que ele já havia alcançado e que parecia se perder com esse olhar que se presentificava. Então, olha só, você está olhando aquela bolsa, ela está te atraindo, mas, segundo a psicanálise, isso que está te atraindo é o que você mais abomina. Bem, fez um efeito sobre ele, né? Bom, atualmente, M me procura apenas quando tem algum aborrecimento maior com o outro. Essas situações têm sido cada vez mais raras. A iminência de uma passagem ao ato se reduziu e ele conseguiu estabilizar-se numa união estável, ter filhos e constituir uma família. É impressionante esse caso, né? Eu acho esse caso muito rico, tanto quando ele abaixa as calças, que a gente está sujeito a tudo, né, no consultório, quanto ele abaixa as calças, quanto que ele faz uma possível estabilização com o halterofilismo e com o corpo, e também isso tudo se esvai na relação com as mulheres, não dá conta, né? E como ele, então, com o que seria a solução sintomática dele, né? Seria realmente essa parte de colocar o olhar lá no mundo, lá no capitalismo, lá naquilo que está bem distante dele, que não pode ameaçá-lo diretamente, né? E quando chegar aqui perto, lembrar disso e colocar sempre para distante novamente. Diga, Melissa. Márcia, eu fiquei com uma questão. Na parte que ele fala que o M mandava os textos que ele escrevia, né? E o analista lia. Aí eu fiquei pensando, como o analista tem que reagir a isso? Porque no meu caso, pensando, se eu estivesse no lugar dele e se eu não gostasse do assunto dos textos, eu ia achar meio que um saco a pessoa ficar me mandando coisas que, assim, me dando mais trabalho para a hora que nós não estamos na análise, sabe? Sendo que supostamente o trabalho é a parte da análise. Uhum. E ele fica... Eu tenho essa sensação, né? Que é como se a pessoa estivesse invadindo o espaço pessoal do analista.
analista, fazendo que, estendendo, né, esse lado profissional. E eu fico pensando, é sempre bom que o analista dê corda a isso ou tem alguma possibilidade de... Então, essa frase que é até muito famosa, né? O analista é o secretário do psicótico, né? Então, o secretário do alienado, o secretário... Porque é importante acolher algumas coisas, sim, mas você vai saber dimensionar isso, né? Quem está disposta a encarar a psicose, em alguns momentos vai se deparar com alguns materiais, sim. Mas eu, por exemplo, eu tenho uma paciente psicótica que me traz um catatal. Aí eu falo assim, olha só, você sabe que eu não tenho a menor condição de ler esse catatal. Você, na sessão, escolhe um aí para você ler junto comigo. Ah, não, mas aí você podia ler. Eu falei, não posso, eu não tenho como ler isso fora do seu horário da sessão. Mas você pode escolher um e a gente vai ler juntas aqui hoje. Você tem que escolher, você tem que trazer, não tem como acompanhar todas as suas produções. Acho ótimo que você esteja produzindo, que bom que você está escrevendo, que bom que você está me trazendo aqui para eu ver a quantidade, mas eu não vou prometer que eu vou ler isso para você. Então, esses são manejos, né? Porque eu realmente não teria condições de ler para ela, o que não quer dizer que num outro momento, ainda mais num momento que ele precisava de uma estabilização, que a gente não vai pegar aquele material até para ver no material alguma coisa que esteja servindo para o sujeito, como eu acho que Marcelo Veras viu. Marcelo Veras viu que nisso que ele se incomodava com o capitalismo cruel, e viu que era possível ele fazer um trabalho de resgatar crianças, por exemplo. Então, alguma coisa apareceu ali daqueles textos escritos, textos bem escritos, como Marcelo Veras falou. Então, assim, tem materiais e tem materiais, tem momentos e tem momentos. Eu posso dizer isso para a minha paciente porque ela está estabilizada. Mas em algum momento que ela não estivesse, talvez eu precisasse pegar alguma coisa, algum material e fazer um uso disso para ajudá-la a se estabilizar. Então, não tem regra, mas na psicose a gente está sujeito, sim. Né? O Lacan falava de secretariar o alienado, e é isso, fazer essa função de secretário, e o Lohan vai dizer, Henrique Lohan vai dizer que a gente ele ainda ousa e vai dizer que a gente vai mais um pouquinho, a gente vai expedir as cartas. Né? A gente não vai só secretariar o psicótico, a gente vai pegar aquilo que o psicótico deu para a gente e vai ajudá-lo a expedir para o mundo. Não é só ser secretário, o analista faz algo mais. Então, acho que é disso que se trata aqui com o Marcelo Veras também. Ele fez algo mais com que esse conteúdo que ele tinha interesse pudesse ter uma significação para o paciente. Pudesse ter uma significação de estabilização para o paciente. E quando quase o paciente escorregou de novo, foi essa significação que o Marcelo Veras buscou de volta. Né? Então, acho que se ele não tivesse lido, olhado esse material, né, ele talvez não tivesse essa solução que é do próprio paciente. A gente olha alguns materiais, a gente olha o que os pacientes trazem, porque são eles que trazem as próprias soluções. Só a estabilização só vai servir se for dele. Não sou eu dizendo, vai fazer isso, vai salvar o mundo, né, que vai fazer com que ele fique estabilizado. Então, às vezes a gente precisa dar uma olhadinha no material, e às vezes a gente precisa assim, não, pode parar, que eu não vou ler isso tudo não, você está trazendo muita coisa para mim, vamos separar o que você escreve lá no seu quarto e o que você quer falar aqui. Você não quer falar aqui? Seu tempo aqui é esse. Se a gente ficar lendo tudo isso, você não vai falar. E aí ela preferia falar. Então, assim, são momentos, em alguns outros momentos talvez eu precisasse recolher, né? Enfim. Eu fico com esse receio tanto enquanto uma futura analista quanto uma pessoa que faz terapia. E aí eu fico pensando até quando, por exemplo, nós, enquanto analisantes, né, como que a gente consegue separar o que é conveniente realmente estar mandando para o analista e o que não é? Eu fico com esse receio, principalmente enquanto analisante, né?
Como separar quando eu estou sendo antiprofissional. Exagerada, né? Isso aí a gente vai descobrindo. Isso a gente vai descobrindo. Eu, às vezes, era super exagerada e ficava sem graça, a gente tem um certo pudor, né? Aí eu falava, vou te mandar só mais essa aí para você ler, porque olha. Aí mandava um negócio, não sei o quê. Quero te mostrar muito o cartaz que eu fiz. Aí queria mostrar o cartaz que eu fiz. E isso é muito singular e o analista vai te dando o limite. Né? Ele vai te dando o limite quando você realmente está excessivo ou quando não. Quando realmente, deixa eu ver sim o seu cartaz, eu tenho curiosidade por isso. E aí, legal, ela quer ver o meu cartaz. Então é alguma coisa por aí. Né? Muito dessa construção a dois, que é uma análise. Né? O que é catatal, kkk? O que é catatal, Matheus? Eu acho que você estava falando que a sua paciente levava os negócios, aí você falou alguma coisa de catatal. Falando... Um catatal de coisas. Expressão de velha. Levava 500 livros, um catatal de coisas. Falava assim, o que você vai fazer com esse catatal de coisas? Acho Impossível da gente olhar isso. Impossível da gente olhar isso. Até pesquisei no Google, achei que era um tipo de documento, alguma coisa assim. Não, é uma tralha enorme, um catatal de coisas. Gente, vocês gostaram do caso? Muito bom, né? Muito bom. A disciplina foi show de bola, só casos clínicos. Adorei também. Muito, muito diferente. Eu vou sempre pensar em dar uma disciplina dessas agora, daqui para frente da minha vida, porque é muito rica. Né? E é isso. Hoje a gente se despede. Que bom, não vieram todos, não sei se deu alguma confusão. Eu mostrei para vocês, meu filho? Mostrei, né? Então, eu não sei se deu alguma confusão por conta dessa troca, mas eu acho que ficou bem combinadinho e só não deu para vir mesmo porque o pessoal já está na reta final, né? Mas está gravada também, quem quiser depois me pede. E aí é isso. Um ótimo final de ano para todos. Um excelente 2022 também. Uma formação maravilhosa para vocês que vocês merecem. Tá bom? E qualquer coisa, estou aí. Na vida, na psicanálise, na psicologia, na vida. Tá bom? Boas festas, bom final de ano e até breve. Feliz de Natal, nada, feliz queridos. ano novo, pessoal. Feliz Muito Natal, obrigada, Márcia. feliz ano novo. De nada, obrigada a Obrigado, viu, vocês Márcia? pela participação. Obrigada a vocês. Gente, Tchauzinho. boa noite. Feliz Natal. Tchau, tchau.